Gálatas, capítulo 2. Nessa série, nós já vimos na primeira mensagem o que é o Evangelho. Na segunda mensagem, nós vimos o alerta do Evangelho. Na terceira, nós vimos o poder do Evangelho. Na quarta, nós vimos a unidade do Evangelho. Semana passada, quinta, o confronto do Evangelho. E hoje, do verso 15 ao verso 21, nós vamos ver o tema A Vida no Evangelho. Tá bom? A vida no Evangelho. Verso 15 ao verso 21, diz assim o apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Absurdo, de modo algum. Se eu reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo ou na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente, ou Cristo morreu em vão, em vão. O texto que está diante de nós é a continuação do texto da semana passada. Semana passada, nosso pastor nos mostrou um acontecimento que Paulo fez questão de registrar. O dia em que ele teve que confrontar um outro apóstolo, chamado Pedro. O que ocorreu é que Pedro estava com os cristãos gentios, os cristãos que não eram judeus de nascimento em Antioquia, mas quando um grupo vindo de Jerusalém desceu para Antioquia, Pedro, por causa do seu temor aos homens, teve uma atitude grosseira de racismo, de soberba, de julgamento, de hipocrisia, e se afastou deles, dizendo que não tinha parte com eles. E Paulo então viu nisso uma atitude grosseira contra o Evangelho. Então, do verso 11 até o verso 14, Paulo registra os fatos que ocorreram nesse confronto. Mas do verso 15, o nosso texto, até o verso 21, Paulo vai registrar quais foram os argumentos que ele usou para confrontar Pedro. Isso é fantástico. Porque nesses versos, do verso 15 ao 21, Paulo vai escrever qual foi o argumento que ele usou para confrontar o apóstolo Pedro. E o que Paulo vai nos ensinar aqui, eu quero que você preste muito atenção nisso. O que Paulo vai ensinar nesses versos é que uma pessoa que é um discípulo autêntico de Jesus e que uma vez foi salvo pela fé, por causa da graça, se não se cuidar, pode viver a sua vida baseada em outro fundamento que não é o Evangelho, mas que é a justiça própria. E quando um discípulo de Jesus abandona o Evangelho como fundamento da sua vida e vive para provar a si mesmo, ele vai ter atitudes de racismo, pode ter atitudes como soberba, racismo, contendas, brigas, ódio, mesmo sendo alguém que confesse a Jesus. E o que Paulo vai dizer é que o Evangelho não é apenas a porta de entrada para a fé cristã, é o solo e o caminho que o cristão tem que percorrer por toda a sua vida. O Evangelho não é apenas o start da vida cristã, e depois você segue para confiar em si mesmo e buscar a sua própria justiça. O Evangelho é o início, é o todo e até o fim da vida cristã. Na verdade, toda a vida cristã é uma vida vivida à luz da graça de Deus que se revela no Evangelho.
Portanto, diante dessa argumentação de Paulo, que é bem truncada, e eu tenho certeza, falei com o pastor antes de começar o culto, que eu não vou conseguir explicar esses argumentos do apóstolo Paulo, e eu espero que o Espírito Santo te dê uma revelação do alto em casa, quando você estiver lendo, tá bom? Porque é um argumento entruncado, mas eu vou tentar esclarecer, ou pelo menos apontar um caminho. E por favor, você ora por mim aí, tá bom? E se eu me enrolar muito aqui, tenha misericórdia, tá bom? Portanto, a gente pode dividir, por isso que o tema de hoje é a vida no Evangelho. A vida no Evangelho. Precisamos, hoje nós seremos chamados a viver conforme o Evangelho, a viver sob o fundamento do Evangelho. Portanto, nós podemos dividir essa argumentação de Paulo em 3 partes. Na primeira parte, verso 15, verso 16, Paulo vai falar sobre o coração do Evangelho. Aquilo que é de mais central para viver a vida cristã. O coração, aquele que pulsa. Na segunda parte, verso 17 até o 19, Paulo vai fazer uma negação do Evangelho. Paulo vai responder uma objeção ou uma crítica que sempre é levantada quando o Evangelho é pregado. E do verso 20 ao verso 21, ele termina com o chamado do Evangelho. Qual é o lugar da obediência conforme a perspectiva do Evangelho? O coração do Evangelho, a negação do Evangelho e o chamado do Evangelho. E eu quero terminar com a aplicação final, lembrando de Lutero, tá bom? Então volta os olhos comigo, verso 15 e 16, o coração do Evangelho. Nessa parte, Paulo vai dizer que aquilo que tem de mais central para a fé cristã é a compreensão correta de como pessoas podem ser aceitas diante de Deus. Como elas podem ser justificadas. A palavra justificado aparece nesse texto 5 vezes, porque é uma ênfase de Paulo. Justificar é tirado dos tribunais romanos e significa uma declaração forense, uma declaração legal de um juiz de que alguém está absolvido da sua culpa, mas alguém que pode comparecer diante do juiz com ousadia. Então, justificar significa não apenas ter os seus pecados perdoados, mas ser aceito na presença de Deus e ser adotado na família de Deus. E Paulo, nesse verso, ele vai dizer que não existe outro caminho, não existe outra maneira de alguém ser aceito na presença de Deus, a não ser que ela confie na obra de Jesus, a não ser que ela tenha fé na obra de Jesus. Verso 15 ele diz assim: nós judeus de nascimento e não gentios pecadores sabemos. Lembre, Paulo está argumentando com Pedro. É como se ele estivesse dizendo para Pedro: Pedro, até mesmo nós que somos judeus, não temos outro caminho a seguir. Nós que recebemos os privilégios, nós que fomos colocados numa situação de privilégio, porque somos o povo da aliança, somos descendentes de Abraão, recebemos a herança da terra, recebemos a Torá das mãos do próprio Moisés, nós que temos os profetas, até mesmo nós, só temos um caminho a seguir: confiar em Cristo somente, e não em nós mesmos. E ele diz, nós sabemos. É como se ele envolvesse Pedro, dizendo: Pedro, você não aprendeu essa lição já? Ora, você ensinava sobre isso, você pregava sobre isso, como que você se afastou disso? É como se ele dissesse: você não escutou os antigos profetas do Antigo Testamento? Eles já falavam sobre que a única maneira de comparecer diante de Deus é confiando no sacrifício do Cordeiro Pascal. Pedro, por acaso você não estava naquele dia em que Jesus elogiou a fé do centurião romano, um pagão, e o aceitou na sua presença, dizendo: não vi fé como esta em Israel inteiro? Pedro, você não estava no dia em que Jesus aceitou a mulher cananeia de Tiro e Sidom, dizendo que a sua fé que arrancou a filha dela das garras de Satanás? Pedro, por acaso quando Deus teve que levar você até Cornélios, um pagão, e você lá aprendeu que não existe ninguém que seja puro aos olhos do Senhor, a não ser que seja aceito pela sua confiança em Jesus? Não existe outro caminho, não existe alguém privilegiado.
Seja você alguém que nasceu num lar cristão e tomou poucas decisões erradas na sua vida, ou seja você que entrou aqui, que tem um passado escuro de faltas e de pecados grosseiros, não importa quem sejamos, só existe uma forma de sermos aceitos diante de Deus: confiarmos em quem Cristo é e que aquilo que Ele fez seja pessoalmente nosso. É isso que ele diz no verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela lei, mas mediante a fé em Jesus. A expressão em Jesus aparece 4 vezes nesse texto, porque é a tônica de Paulo. A doutrina da justificação pela fé não significa que você vai ser aceito só porque você tem uma fé vaga. O que nós chamamos de a fé na fé, não é? Só porque você tem uma espiritualidade, você gosta de vir à igreja e cantar alguns cânticos. Aquilo que é aceito diante de Deus é a sua confiança, como Agostinho dizia, o repousar do coração em quem Cristo é, como se Cristo fosse pessoalmente seu. Como se aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás fosse em seu favor, pessoalmente seu. Hoje pela manhã eu contei uma história para os adolescentes. Quando eu era um adolescente lá em Floripa, a minha igreja lá ficava no centro e a reunião dos adolescentes era na sexta-feira à noite. E então eu saí e eu usava uma corrente de baile mó estilosa, como todo adolescente da minha época queria ter. E eu saí no centro a fim de pegar o ônibus, porque a minha casa ficava a 40 minutos da igreja. E no meio do caminho eu fui assaltado, roubaram a minha corrente. Eu corri e fui falar com o meu líder, que era a pessoa que tinha me evangelizado. Ele era 10 anos mais velho que eu. Ele falou: o quê? Vamos lá pegar esses caras. E ele foi, no meio do centro. E os caras estavam lá, sentados numa roda, fazendo não sei o quê. E ele chegou, como todo crente, e disse assim: é o seguinte, ou vocês entregam a corrente do meu amigo aqui, eu vou pegar cada um de pau agora mesmo. E Deus usa os loucos, a gente já viu isso no livro de Juízes, não é? E ele recuperou a minha corrente. Aleluia. A corrente se perdeu, não sei onde foi parar. Mas qual é o ponto? Talvez para você essa história é apenas uma história que inspire você. Mas para mim, impactou a minha vida, de uma vez por todas. Porque foi em meu favor. Enquanto aquilo que Cristo fez deixar de ser uma história inspirativa e ser pessoalmente seu, nós não seremos aceitos na presença de Deus. Porque só há um caminho, só há uma forma. Jesus tem que ser pessoalmente seu. É isso que ele diz. E é incrível, porque quando você olha esse texto, você vai perceber que Paulo está dando essa tônica. Ele diz: não há jeito. E ele usa 3 frases, 3 argumentos para dizer que não tem como. Ele usa primeiro uma expressão universal. Final do verso 16 ele diz: pois nenhum homem será justificado por si mesmo. Nenhum homem. Depois ele diz uma afirmação pessoal. Ele diz: até mesmo nós cremos nisso. É como se ele dissesse: você acha que você que somos apóstolos, estamos fora desse grupo? E ele termina com uma expressão geral, dizendo no final do verso 16, pois ninguém será justificado por obras da lei. Não há outro caminho. John Stott, quando comenta esse texto, é brilhante, porque ele diz que o ponto de Paulo é fantástico, porque Paulo não apenas está dizendo que há 2 maneiras de enxergar a religião, não há apenas 2 formas de ver como a religião deve ser operada. Na verdade, o que está em jogo aqui são 2 maneiras, inclusive, de conduzir a própria vida. Stott vê nesse acontecimento como que o coração humano busca um sistema para operar a forma como conduz a sua vida. E o que está em jogo é isso. Por um lado tem o grupo dos judaizantes, e do outro lado, ao grupo do apóstolo Paulo. Por um lado, ao grupo daqueles que acreditam que
precisam sim se esforçar para conquistar as bênçãos de Deus, para serem aceitos na presença de Deus, e que isso depende do seu esforço. Quanto mais eu me esforço, mais Deus me aceita. Quanto mais eu me esforço, mais Deus me retribui. Mas por outro lado, ao grupo de Paulo que entende, não. Aquilo que Cristo fez por mim, que eu me aproprio pela fé como se fosse meu, é suficiente para me dar tudo o que eu preciso e para que eu seja plenamente e eternamente abençoado. Eu não preciso me esforçar para provar para Deus que eu sou alguém bom, porque na verdade eu não sou. É incrível. Mas eu não quero que você se engane, os grupos dos judaizantes, eles não eram daqueles tipos de fariseus que odiavam a Cristo, que rejeitaram a Cristo, não. Eles acreditavam em Jesus e recebiam Jesus como Messias, como Filho de Deus encarnado. Mas na mentalidade deles, a vida cristã era operada no coração sob a seguinte perspectiva: eu tenho fé em Jesus, eu me esforço, então Deus me retribui. Mas por outro lado, Paulo diz, esse não é o Evangelho. Essa não é nem mesmo a maneira de viver a vida cristã. A maneira de viver a vida cristã, a dinâmica do coração é: eu creio em Jesus, eu sou plenamente aceito e recebo todas as bênçãos. Logo, eu me rendo a Ele em obediência. Essa é a dinâmica do Evangelho. Essa é a dinâmica da graça. O que é incrível, porque quando você olha para esse texto, Paulo está confrontando Pedro, não é? E quando você para pensar nas atitudes de Pedro, como eu falei, de ódio, de racismo, de contenda, de briga, você fica se perguntando, Pedro não era um crente sincero? Será que Pedro não entendia como que era a salvação? Claro que ele entendia o que aconteceu no seu coração. No verso 14 ele diz, ele não estava andando conforme a verdade do Evangelho. Ele não estava vivendo a sua vida conforme a verdade do Evangelho. Esse era o problema de Pedro. E esse é o nosso problema, inclusive. Qual é a razão de nós andarmos amargurados, mesmo sendo discípulos de Jesus autênticos? Qual é a razão de sermos contenciosos na nossa casa, na igreja, no trabalho, mesmo sendo discípulos de Jesus autênticos? Qual é a razão de sermos racistas, mesmo sendo discípulos de Jesus autênticos? De sermos soberbos, julgadores? É porque fomos salvos por causa da graça, mas por alguma razão não estamos vivendo na graça. Estamos vivendo conforme a justiça que vem das obras, a justiça que vem de si mesmo. E quando isso acontece, espinhos começam a surgir na vida de um discípulo de Jesus, que vão ofender a Deus e ofender os outros. Porque a vida cristã é a vida no Evangelho. Porque a graça de Deus não é apenas o portão para eu entrar e depois eu sigo me esforçando, provando para os outros e provando para Deus. A vida no Evangelho é quando a graça e quando aquilo que Cristo é e o que Ele fez por mim começa a se aprofundar na minha alma e ganhando novas proporções no meu coração e raiando para várias áreas da minha vida. Isso é o coração de uma vida no Evangelho. Portanto, a minha primeira pergunta nessa noite é: qual é a dinâmica que tem operado na sua vida, meu irmão? Você consegue diagnosticar na sua vida? Talvez você diga, não, eu fui salvo pela graça, eu fui justificado pela fé um dia. Sim, mas a pergunta, você continua fundamentado na graça? De qual grupo? O grupo dos judaizantes ou o grupo de Paulo? O grupo da justiça própria ou o grupo do evangelho da graça? Com qual deles a sua vida está sendo imitada? Ou com qual deles você se reconheceu? As pessoas que convivem com você e comigo, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, eles conseguem ver qual é a dinâmica do nosso coração? Qual é o fundamento que está impulsionando a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós tomamos as nossas decisões, a forma como nós enxergamos a vida?
Qual é a dinâmica? Porque o coração do Evangelho não é apenas que eu fui salvo pela graça. Não é apenas que eu fui uma vez aceito, mas eu continuo crendo que eu continuo sendo aceito somente pela graça. E eu continuo vivendo à luz disso. Mas ele vai para o segundo. Verso 17 até o verso 19, ele falou sobre o coração do Evangelho, agora ele fala sobre a negação do Evangelho. Ele vai fazer contra-argumentos contra uma objeção que os judaizantes levantavam. E a objeção que eles levantavam, até hoje é levantada. A objeção é a seguinte: ora, Paulo, essa sua pregação da graça é muito bonita, mas isso vai levar as pessoas a viver uma vida libertina. Se elas não entenderem que elas precisam se esforçar para serem aceitas, que elas precisam se esforçar para receber as bênçãos, elas vão viver de maneira que elas querem, elas vão viver de maneira libertina. Isso vai tirar delas um senso de responsabilidade moral, isso vai tirar delas um senso de responsabilidade individual, inclusive. Isso vai levar as pessoas para o pecado. Mas Paulo vai dizer, uma pessoa que pensa nisso, de duas ou uma, ou é ignorante, não entendeu o Evangelho, ou no mínimo é uma blasfêmia. Porque uma pessoa que entendeu que o Evangelho, de modo algum, vai usar da graça para ir para o pecado. No verso 17 ele replica o que os judaizantes diziam. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo então é ministro do pecado? É isso que eles falavam. Paulo, se essa sua pregação é a pregação de Cristo, então Cristo vai promover o pecado, porque as pessoas vão usar da graça para pecar. Ele responde com a afirmação grega mais enfática que tem na língua grega: de modo nenhum. É como se ele dissesse, é certo que não. É uma loucura pensar nisso. É certo que não. Ele dá dois argumentos. O primeiro está no verso 18. Ele diz: se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. O primeiro argumento de Paulo é o argumento da construção. Ele diz assim: olha, Cristo, quando se sacrificou na cruz do Calvário, ele morreu para destruir o poder do pecado na vida do cristão. Então alguém pensar que pode usar do sacrifício de Cristo e da graça para ir para o pecado, é no mínimo blasfêmia e ignorância. Porque quem é um cristão que seja constrangido pelo sacrifício de Cristo, que queira reconstruir o que o Filho de Deus teve que pagar para destruir? É uma loucura isso. É alguém que não entendeu o Evangelho. É alguém que despreza o Evangelho, porque ele tem a pregação do Evangelho de que Cristo morreu e sofreu as dores do inferno para arrancar o poder do pecado dele, e ele viver no pecado novamente. Ele está reconstruindo aquilo que o Filho de Deus teve que sangrar e morrer para destruir. Por isso não é apenas ignorância, mas é uma blasfêmia um cristão viver no pecado, porque ele está desprezando aquilo que Cristo fez por ele, aquilo que Cristo teve que pagar por ele. De alguma maneira Paulo está dizendo, uma pessoa que se diz cristã e vive uma vida libertina, no fundo, o Evangelho ainda não significa nada para ela, nada. Ele termina no verso 19 dizendo, pois, e o pois conecta o argumento anterior, o pois conecta, porque essa é a seção, a negação do Evangelho, está respondendo a objeções. E o segundo argumento de Paulo é o argumento da lei. Ele diz assim, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. O ponto de Paulo é truncado porque ele está dizendo assim, o segundo argumento é que qualquer um que não viva pela graça, qualquer um que pegue a lei, e a lei aqui pode ser tanto os rituais judaicos, como toda a lei do Antigo Testamento, qualquer um que pegue a lei, para provar que merece, não está obedecendo pelo motivo correto. E portanto, a lei, a única coisa que vai fazer é matá-lo, porque a lei não traz vida, a única coisa que traz vida é a graça por meio do Espírito.
Esse argumento mais para frente ele vai trazer, e não é o meu ponto agora, mas Paulo está dizendo, enquanto eu, e ele coloca ele, não é? Porque ele, é como se ele dissesse, eu já entendi esse ponto que vocês ainda não entenderam. Porque uma pessoa que está tentando se esforçar e provar a si mesmo diante de Deus, no fundo não está vivendo para Deus, está vivendo para si mesmo. É como se ele dissesse, uma pessoa que está vivendo para a lei, está obedecendo de maneira egoísta. Eu era assim. E quando eu estava me esforçando para provar para Deus, e eu usava da lei para isso, para provar para Deus que eu mereço as bênçãos, que eu era melhor que os outros, quando eu fazia isso, eu percebi que eu não estava vivendo para Deus. Por isso eu morri para a lei. Eu morri para esse desejo de querer usar a lei como uma forma de me justificar a mim mesmo. E quando eu morri para a lei, foi então que eu passei a viver para Deus. Viver para Deus. Eu falei que o ponto era difícil, eu não sei explicar mais do que isso, mas eu penso que Timothy Keller explica um pouco melhor, um pouquinho só melhor do que eu, tá bom? Ele diz assim, no seu comentário, preste atenção. Por que Paulo morreu para a lei? Ele pergunta. Paulo agora pode viver para Deus. A dedução é que antes de se render à fé em Cristo, quando ainda ele tentava salvar a si mesmo pela observância da lei, Paulo nunca viveu de verdade para Deus. Paulo havia sido muito correto, muito moral e muito bom aos seus próprios olhos. Mas tudo isso não era para Deus, era para si mesmo. Por isso que Paulo pôde dizer, eu morri para a lei. Por isso que a negação do Evangelho é, esse argumento de que as pessoas precisam se esforçar para ser aceitas diante de Deus é uma boa opção. Ele diz, não é, porque essas pessoas que vão por esse caminho, elas nunca viverão para Deus dessa maneira. Porque você não pode viver para si mesmo e viver para Deus ao mesmo tempo. Você não pode confiar na lei e confiar na graça ao mesmo tempo. Você precisa tomar uma decisão, você precisa escolher. Você precisa saber que só existe um lugar no coração humano. Ou é da graça de Cristo e de Deus, ou é da lei, das obras e de nós mesmos. Peguei até uma mosca aqui. Então Paulo está dizendo, não pensem que a pregação da graça vai levar as pessoas a uma vida de libertinagem. E não pense que entulhar na cabeça das pessoas que elas precisam se esforçar, que isso vai mudar a vida delas. Porque só existe uma maneira de uma vida ser mudada. Alguém que é constrangido pela graça e que está vivendo pelo poder do Espírito e não pelo seu próprio poder. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque isso é muito contraintuitivo, não é? E é muito curioso, eu não tenho nenhuma alegria de falar isso, mas, inclusive, quando eu olho para a minha própria história dentro da igreja, eu vejo como nós somos minados dentro das igrejas e acreditar que nós precisamos provar para Deus que nós merecemos a sua atenção e as suas bênçãos, quando a Escritura diz justamente o contrário. O contrário. Eu não obedeço para que Deus me retribua. Eu não me esforço para que Deus me retribua. Essa é uma visão errada da vida cristã. E Pedro errou nisso. A confiança que eu tenho de que Deus vai me abençoar, a confiança que eu tenho que Deus me ama, a confiança que eu tenho que Deus jamais me tirará da sua presença, é porque Cristo está sobre a minha vida. É porque eu compareço diante dele sobre o manto de Cristo e não sobre as minhas próprias vestes sujas de obediência tola. É incrível. Eu penso que uma maneira de a gente identificar isso no nosso coração é vermos como que a gente reage às circunstâncias, por exemplo. Como nós reagimos diante do sofrimento, por exemplo. Porque as circunstâncias são operadas para revelar o que há no nosso coração. Quando o sofrimento bate, que tipo de pensamento sobre Deus nós temos? Se a gente pensa que nós estamos sofrendo por algum pecado que a gente não identificou, é porque no fundo a gente está confiando nas nossas próprias obras, operando a nossa vida dessa maneira.
Quando o sofrimento bate na nossa vida e a gente se sente injustiçado, é porque a gente se acha muito digno, e a gente acha que Deus está sendo injusto conosco. Nós temos nos esforçado tanto, temos sido tão obedientes, por que Deus está fazendo isso comigo? É tão injusto. Olha aquele sem vergonha lá, vive a vida que quer e Deus lhe abençoa. Eu que estou me esforçando, eu que estou me sacrificando, não sou abençoado. Por quê? O que isso revela? Um coração que está vivendo por justiça própria. Como nós, por exemplo, reagimos à culpa? Todos nós sabemos que temos as nossas fraquezas, os nossos tropeços. Em algum momento nós vamos esbarrar com as nossas fraquezas e vamos cair, usando a nossa língua, falando coisa que não devia. Usando a internet, vendo coisa que não devia. Usando a nossa aparência, se vestindo como não devia. Usando as nossas ações, fazendo coisa que não devia. Usando as nossas omissões, fazendo aquilo que deveria e não fez. Como nós reagimos com a culpa? Como que nós lidamos com a culpa? Quando você peca, deixa eu perguntar isso, quando você peca, como é que o seu coração reage? Você sai correndo para se banhar nas águas purificadoras da graça de Deus, confiando em Cristo? Ou você começa a se compensar a si mesmo? Mais atividade na igreja. Mais promessas para Deus. Juramentos. É incrível como em Foz do Iguaçu, as pessoas de Foz do Iguaçu têm uma mentalidade de justiça própria. Porque elas acham que elas devem ir na igreja para ajustar a vida delas. Para se reconciliar com Deus. Quando só existe um caminho para se reconciliar com Deus e não é ir à igreja. É se arrepender e confiar em Cristo somente. Essa é a maneira de se reconciliar com Deus. E é porque eu estou reconciliado com Deus que eu vou na igreja, e não ao contrário. Como reagimos com a culpa? Como reagimos com as críticas, por exemplo? Quando você é criticado no seu trabalho, que você não trabalha bem? Como você é criticado em casa pelo seu cônjuge? Quando você é criticado pelos seus filhos? Quando você é criticado pelos seus líderes e seu pastor? Como você reage? Se o nosso ego é ferido, se nós ficamos brabos, e se queremos provar a nossa própria honra, isso significa que o nosso coração não está operando pelo Evangelho. Não está operando pelo Evangelho. Porque viver dessa maneira é perturbadora, gente. Um cristão, um discípulo de Jesus, que um dia abraçou a graça e o Evangelho, mas que agora está vivendo a sua vida, provando a si mesmo, por justiça própria, vai ter a mente e o coração perturbado, porque a lei só mata. Por isso que eu acho que nós temos que pensar sobre isso. Porque a negação do Evangelho é o que vai fazer você viver para Deus, não é mais esforço, mas é mais graça. Não é mais sacrifício, mas é uma compreensão mais profunda de quem Cristo é e o que Ele fez por você. É mais constrangimento do Evangelho. Mas ele vai para a parte final. Verso 20 e verso 21. Paulo termina e agora vem a grande indagação. E a grande indagação, eu tenho certeza, eu espero que talvez passou pela sua mente enquanto eu pregava. Pastor, eu entendi. Paulo falou do coração do Evangelho, a justificação pela fé. Paulo falou a negação do Evangelho. Somente a graça que nos habilita a viver para Deus. Onde que é o lugar da obediência, então? O crente tem que obedecer ou não tem? Tem que se esforçar ou não tem? Tem que se sacrificar ou não tem?
Porque agora eu fiquei confuso. Eu acho que eu estou começando a entender a preocupação dos judaizantes. Onde é que está a obediência nisso? A indagação é óbvia e até plausível. Pastor, apóstolo Paulo, se eu sou aceito por causa da graça, e sou aceito só por causa da fé, mediante a fé, mas se eu continuo sendo aceito só por causa da graça, para que eu tenho que obedecer? Qual é o lugar da obediência? E agora que vem então a sacada brilhante do Espírito Santo, tá bom? Que inspirou Paulo. O chamado do Evangelho. Verso 20 ele diz assim: já fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Já fui crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. O que significa? O que significa dizer que alguém já foi crucificado com Cristo e que agora é Cristo que está vivendo nele? Você já foi crucificado? Não que eu lembre, pastor, eu também não lembro. Você pode dizer essas mesmas palavras com convicção que Paulo, eu já passei por uma crucificação. E eu já passei por um renascimento. E Paulo vai dizer que a obediência no Evangelho, o chamado do crente a obedecer a Deus, é fruto da sua união espiritual com Jesus. Paulo vai dizer que aquele que creu em Cristo, que abraçou o Evangelho, de alguma maneira esteve com Ele 2000 anos atrás naquela cruz. E foi punido junto com Cristo naquela cruz. Ele de alguma maneira foi transportado e ele estava unido a Cristo na sua morte. E ele morreu juntamente com Cristo e foi sepultado. O que ele está dizendo é: eu tenho certeza que todos, absolutamente todos os meus pecados, todas as minhas faltas já foram punidas. Já receberam a sua justa retribuição. Eu não devo mais nada. Por quê? Porque eu estava unido com Cristo pela fé, quando Ele foi crucificado. Mas ele diz mais: mas quando Ele ressuscitou, eu também estava unido com Ele, e eu também vivi com Ele, revivi com Ele para uma nova vida. O que os teólogos chamam de dupla imputação, e eu quero que você entenda isso. A dupla imputação que vem do Evangelho não é apenas que os nossos pecados foram colocados na conta de Cristo, mas a vida obediente de Cristo foi colocada na nossa vida também. Você entende isso? Não tem outra ilustração a não ser do sistema bancário, tá bom? Vamos supor que você deve 10 milhões de reais. Você consegue pagar 10 milhões de reais? Eu não consigo nenhuma vida para pagar 10 milhões de reais. Para mim é uma dívida impagável. Tá bom? Vamos supor que você deve 10 milhões de reais. Mas o Senhor Jesus vem e Ele paga a sua dívida, ok? Isso todos nós sabemos. Ele pagou o nosso preço, não é? Mas no Evangelho, não apenas isso. Ele também deposita 10 milhões de reais de obediência na sua conta. De maneira que você recebe todos os méritos da vida obediente de Cristo. De maneira que se você está vivendo no Evangelho, Deus não apenas olha para você como alguém que está com a conta zerada, mas como alguém que sempre obedeceu à lei por causa de Cristo. Isso é o Evangelho. E isso deve constranger o nosso coração. Porque se você é um crente e está aqui nessa noite, a maneira como Deus te olha é sobre as lentes da perfeita vida de Cristo Jesus. De maneira que quando Ele enxerga você, e não importa suas fraquezas e suas faltas, Ele enxerga o próprio Cristo obediente. Alguém que já cumpriu todas as distribuições da lei.
já fui crucificado com Cristo. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a união do cristão com Jesus pela fé, e por isso que o Evangelho constrange, e por isso que o Evangelho muda a nossa perspectiva de viver, porque nós não estamos obedecendo, não deveríamos obedecer a Deus para provar para Deus. Toda a nossa vida agora é uma vida de amor àquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Aleluia, glória a Deus, amém? Amém. Por isso, agora a vida que eu vivo na carne, no corpo, as decisões que eu tomo, a minha postura, o jeito que eu lido com a minha sexualidade, o jeito que eu trato o meu cônjuge, os meus filhos, o jeito que eu trabalho, não é para provar para Deus e nem para os outros. Eu vivo pela fé em Cristo, eu vivo por amor àquele que me amou e se entregou por mim. A obediência na vida cristã é simplesmente uma resposta de amor a tudo que Cristo já conquistou por Ele. Esse é o lugar da obediência na vida cristã. Eu não me esforço para provar para Deus que eu mereço. E nem continuo me esforçando para provar a Deus que eu mereço. Eu sou aceito pela graça, eu vivo pela graça e eu obedeço por causa da graça. Isso é a vida no Evangelho. Esse é o chamado do verdadeiro cristão, a obedecer como uma resposta de amor. De alguma maneira, eu não tenho outra ilustração a não ser usar uma ilustração de John Piper aqui, tá bom? Piper usa a ilustração do casamento para explicar esse ponto. Pense comigo. Eu sou casado com a Jaque, minha esposa, e no dia do nosso casamento eu assumi alguns compromissos e algumas responsabilidades. Eu fiz um juramento solene de que eu ia ser fiel a ela e leal a ela aos compromissos que eu assumi. Vamos supor que eu saio um dia, final de tarde, de casa, e eu passe pela Cacau Show. Eu comprei um belo buquê de rosas, 2 caixas dos bombons especiais da Cacau Show, gosto na boca. E eu comprei uma bela fragrância, um perfume, e tudo isso deu R$500. E eu chego em casa, e a Jaque me recepciona. Eu tiro ela de lado, boto tudo em cima da mesa e digo, olha, eu estou fazendo isso porque eu quero provar que eu sou um bom marido, para que você continue fazendo o que você deve fazer. Então está aí, eu prometi que ia cumprir, eu espero que você goste. E você já fez a janta? E antes que ela fale, eu saia e vá tomar banho com a porta trancada. Você acha que isso honrou minha esposa? Você acha que isso significa uma demonstração de sacrifício pela minha esposa, R$500, perder um pouco de tempo? Isso é um sacrifício legítimo? Você acha que isso é cumprir com os meus compromissos de aliança com a minha esposa? Porque ela não foi honrada? Porque ela não se sentiria honrada? Vocês, mulheres, me digam. Não há motivação correta nisso, não é? Agora vamos supor, por outro lado, que eu saia de casa não, saia do trabalho, da igreja, e eu não tenho literalmente nada na conta, não tenho dinheiro, mês apertado. Eu vou caminhando pensando o quanto eu queria dar à minha esposa, muito mais do que eu consigo dar. E vamos supor que antes de chegar em casa eu roube uma mísera margarida do vizinho. E quando eu chego em casa, ela me recepciona, e então eu digo essas palavras, bem, eu queria te dar muito mais do que eu posso agora. A única coisa que eu tenho, que eu consigo te dar agora, é essa mísera margarida. Mas eu faço isso para demonstrar o quanto eu te amo de todo o meu coração e quanto eu quero ser um esposo melhor para você. Isso honra ou não honra a minha esposa? Isso não cumpre ou não cumpre os meus compromissos de aliança no casamento? Meus irmãos, assim é a vida no Evangelho. Eu não estou me sacrificando para Deus, para que Ele me coloque no lugar de filho.
mas porque o amor dele me constrange, e por mais que eu tenha pequenos sacrifícios e atitudes, eu ainda não vivo aquilo que ele me chama a viver. O meu coração está totalmente comprometido com ele. E a minha obediência é fruto do amor dele e do quanto ele se entregou por mim. Esse é o chamado. Esse é o lugar da obediência na vida de um cristão. Porque no fundo, somente os atos, frutos do amor, é que contam. Somente a obediência guiada pelo amor a Deus é que são consideradas na presença de Deus. Porque qualquer ação e qualquer sacrifício que tenha uma motivação egoísta e soberba, por mais que seja perfeitamente externalizada, não são nada diante de Deus. Porque misericórdia quero, e não holocaustos, diz o Senhor. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, a fim de se fazer forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. Deixa eu te perguntar, a sua obediência é fruto do quê? Os seus sacrifícios são frutos do quê? As suas ações para com Deus é fruto do quê? Precisam ser frutos do amor e do Evangelho. Porque o Evangelho não é apenas a mensagem de como nós somos salvos. O Evangelho é a mensagem de como nós vivemos a nossa vida. O Evangelho é o fundamento da vida cristã. Portanto, deixa eu terminar com Lutero. Será que a gente poderia cantar a última canção, Isaías 53, pessoal da banda? Pode, pastor? Pode cantar? Está liberado, gente. Então, quando você fica de pé e a banda vem se organizar, fique de pé no seu lugar, escute as minhas palavras. Lutero eu concluo com isso, tá bom, gente? Lutero, como um monge católico, era estritamente religioso e zeloso. Mas Lutero tinha um problema, que é o problema de todo homem sincero. Lutero sabe que não é bom o bastante. Porque toda pessoa sincera sabe que não é boa o bastante, não é? Isso atormentava a sua mente, atormentava o seu coração. Mas foi quando então Lutero ouviu do Evangelho da Graça. Ele ouviu que ele não precisava mais provar para Deus de que todas as ações de Deus em seu favor são frutos da obra de Cristo, e que se ele só precisava se apegar a isso pela fé e viver cada vez mais de maneira mais profunda nessa verdade. Ele diz no seu testemunho que quando ele entendeu isso, foi como se ele tivesse nascido de novo, e como se os próprios portões dos céus tivessem sido abertos para ele, então ele entrou. Eu gosto disso, porque a minha pergunta é: os portões do céu já foram abertos para você? Você já teve essa mesma experiência de Lutero, de ouvir do Evangelho e saber que Deus te aceita tão somente por meio de Cristo, e que Deus continua te aceitando tão somente por meio de Cristo? Sim, pastor, mas deixa eu te perguntar, você crê que hoje os portões do Aber estão ainda abertos hoje para você? Porque se você é um cristão, se você tem fé em Cristo, você tem que sair dessa noite com esse mesmo entendimento de Lutero. Não apenas os portões foram abertos um dia, eles continuam ainda abertos para mim. Não por causa dos meus esforços, mas por causa daquilo que Cristo fez. Porque o portão que Cristo abriu, Deus jamais fechará. Deus jamais fechará.